Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Hoje, com a graça de Deus, vamos iniciar uma linda jornada através da epístola de Paulo, ou da carta pastoral de Paulo aos romanos, aos irmãos que estavam na cidade de Roma, aquela pequena comunidade que se iniciou nessa cidade, que foi tremendamente influenciada pelo apóstolo Paulo. Então vamos estudar o capítulo 1 hoje, iniciarmos essa jornada linda através da palavra de Deus. Lembrando sempre que a palavra de Deus é a regra de fé e de conduta do verdadeiro cristão. Ela é infalível, ela é toda suficiente, ela é inerrante, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você através das Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo na carne, veio da descendência de Davi, foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Entre todos os gentios, e de cujo número sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças, disse Paulo aqui, a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamado a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus em ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que com a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aí vem o 18 aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis, e por isso Deus os entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem a seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus,
O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Capítulo 1 de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos. Mas que lições preciosas podemos tirar de Romanos, capítulo 1? O título aqui é o Evangelho da Graça e a ruína do homem e a ira de Deus. Então, se eu fosse escolher um título, seria a ruína do homem e a ira de Deus. Então, a carta de Romanos não é uma mera carta como qualquer outra. Não, é a constituição do reino de Deus. É a obra magna do Espírito Santo através do apóstolo Paulo. É interessante que Romanos é a catedral da fé cristã. O capítulo 1 é a porta de entrada solene que nos apresenta a grandiosidade do Evangelho de Jesus Cristo, ao mesmo tempo a profunda miséria do homem sem Deus. É interessante que nesse capítulo Paulo nos conduz por uma espécie de diagnóstico preciso e devastador da condição humana, mostrando que o Evangelho é tão urgente e necessário. Ele começa com a glória do Evangelho e termina com a vergonha da depravação humana. Primeiro pontinho que trazemos para vocês, primeira lição, a revelação do Evangelho da Graça, do 1 ao 17. Antes de mostrar a doença mortal, Paulo apresenta o remédio poderoso, que é o Evangelho. Primeiro, a origem divina do Evangelho, do versículo 1 ao 4. Paulo não apresenta uma ideia humana, mas uma revelação divina. O Evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras. É sobre o seu Filho, Jesus, que é tanto humano, descendente de Davi, quanto divino, Filho de Deus. O Evangelho tem a ver com uma pessoa, não apenas com um programa ou com uma estratégia, mas com Cristo, não apenas com conceitos, mas com a própria pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Do 5 ao 6, vemos o alcance global do Evangelho. Recebemos graça e apostolado, não para nos glorificar, diz Paulo, mas para a obediência por fé entre todos os gentios. O Evangelho é para todos, rompendo as barreiras do judaísmo. É a mensagem universal da graça e do amor de Deus a todos os homens. Depois nós vemos do 16 ao 17 o poder transformador do Evangelho. O versículo-chave de Romanos. Paulo não se envergonha do Evangelho. E por quê? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é apenas uma mensagem a ser ouvida, mas um poder para ser experimentado. É o poder de Deus que transforma o destino eterno do homem. O Evangelho é dinâmico, é dinamis ou dunamis, um poder dinâmico. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e esse poder nos é apropriado, tomado posse pela fé, do início ao fim da nossa vida, porque o justo viverá por fé. Segundo lugar, vemos a revelação da ira de Deus no 18 aqui. Esse é um dos versículos mais solenes e importantes da Bíblia Sagrada. É o tema do Evangelho, da graça de Deus. Mas o tema paralelo a esse Evangelho da Graça é a ira de Deus. É interessante que vemos a natureza da ira de Deus. A ira de Deus não é um acesso de fúria emocional, como uma raiva humana, não. É uma reação santa, justa e inevitável de Deus contra todo o mal. É a oposição eterna de um Deus perfeitamente bom contra tudo aquilo que é pecaminoso e ímpio. O alvo da ira de Deus, nós vemos também aqui, contra toda impiedade e perversão dos homens. A impiedade, azebeia, no grego original, é a ofensa contra Deus. Fala de uma vida vertical, afetada, pelo pecado. E a perversão, que a palavra grega é adikia, é a injustiça contra o próximo. A vida no horizontal. Então a ira de Deus se revela contra o pecado em sua totalidade, vertical e horizontal.
Terceiro lugar, vemos a rejeição da revelação geral por parte do homem, do 19 ao 23. Por que a ira de Deus se revela? E a resposta é porque o homem rejeitou o conhecimento de Deus que lhe foi dado. E Deus se revela, sim, do 19 ao 20, essa chamada revelação geral pela teologia. Através da criação, ou seja, do cosmos, do universo criado, e da consciência em nós, interna, interior a nós, Deus tornou conhecido seus atributos invisíveis, seu eterno poder e a sua divindade. Ninguém vai para o inferno por não ter ouvido o evangelho. Vai para o inferno por rejeitar a luz que recebeu da criação e da consciência. Tudo isso colocado como testemunhos de Deus ao nosso interior. A criação é um sermão mudo, pregado 24 horas por dia, 7 dias por semana, que aponta sempre para o Criador. Mas, infelizmente, versículo 18 e versículo 21 e 23, o homem suprimiu essa verdade. O problema não é a falta de informação, mas a supressão ativa da verdade. Eles tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, e o seu coração insensato se obscureceu. Trocaram a glória do Deus incorruptível por ídolos. E é interessante que o ateísmo não é intelectual apenas, ele também é moral. O homem não nega a Deus por falta de evidência, mas porque ama mais as trevas do que a luz. É o que Jesus diz em João 3,19. Quarto pontinho, a entrega de Deus à depravação humana. Versículos 24, 26 e 28. Aqui vemos uma espécie de espiral descendente do pecado e a justiça judicial de Deus. Primeiro, o padrão da queda. 3 vezes aparece a expressão Deus os entregou. E esta é a sentença judicial mais terrível. Quando o homem insiste em rejeitar a Deus, Deus o entrega às consequências da sua própria escolha. Deus os entregou à impureza, diz no 24. Ou seja, abandono às paixões pecaminosas, especialmente na área sexual. Versículos 24 e 25. Deus os entregou a paixões degradantes, diz a Bíblia. No versículo 26, aqui Paulo especifica as relações homossexuais como um exemplo clássico da inversão da ordem natural criada por Deus. Homem, mulher, macho, fêmea, marido e esposa. Casamento monogâmico, aliança, compromisso na intimidade. Infelizmente, o homem fez essa inversão da ordem natural criada por Deus. Então, a Bíblia não condena apenas a questão da orientação, mas a prática sexual é condenada aqui, colocando-a como um sintoma da rejeição da verdade de Deus. Então, precisamos compreender muito isso. A Bíblia condena a prática, colocando-a como um sintoma da rejeição do homem com relação à verdade e à vontade de Deus. Terceiro lugar, Deus os entregou a uma mente reprovável, no versículo 28. A degradação do homem atinge a mente. A incapacidade de discernir o certo e errado se torna a nova norma humana, infelizmente. Aí vem o quinto pontinho, o catálogo dos pecados humanos, do 29 ao 32. O pecado não para uma área apenas, ele é uma espécie de metástase que contamina todo o ser humano. Paulo lista aqui 21 pecados, ou mais, dependendo da tradução, mostrando que a depravação é total, afetando todas as relações humanas. Primeiro contra Deus, gerando inimizade contra Deus, insolência, arrogância, rebeldia e afronta. Depois contra o próximo, maldade, homicídio, rivalidade, dolo, malícia e difamação. E por último, contra si mesmo, inveja, avareza e depravação sexual e moral. Então, o ápice da perversão está no versículo 32. Eles não apenas praticam essas coisas, mas também aprovam aqueles que assim procedem. A sociedade não apenas peca, mas celebra o pecado e silencia quem o condena. É raio-x do que nós estamos vivendo. Pessoas que vivem esse estilo de vida contrário, afrontoso, rebelde contra Deus, querendo silenciar aqueles que, de alguma maneira, biblicamente falando, dentro da cosmovisão cristã bíblica, condenam essas práticas, eles tentam nos silenciar.
Então, concluindo, fechando tudo e aplicando, Romanos 1 é um espelho que reflete a verdadeira condição da humanidade longe de Deus. Ele nos deixa sem desculpas. Primeiro, nos ensina sobre a santidade de Deus. Deus não é um avô permissivo. Ele é santo e seu juízo contra o pecado é real e justo. Segundo lugar, Deus nos ensina sobre a necessidade do Evangelho. Sem essa exposição sombria, não entenderíamos a gloriosa luz da graça de Deus que brilha a partir de Romanos 3:21. A cruz de Cristo só faz sentido quando entendemos que é ali que a santa ira de Deus foi satisfeita e o seu santo amor foi demonstrado através de Jesus. Jesus levou sobre si a ira que nós merecíamos. Terceiro lugar, nos ensina também sobre a nossa responsabilidade. Não podemos nos orgulhar. A lista de pecados também nos confronta. A graça não é para os bonzinhos, não, mas para os quebrantados, que reconhecem a sua necessidade de um Salvador e Senhor, Jesus de Nazaré. Qual é a sua resposta diante da revelação de Deus? Você está suprimindo ou se rendendo à revelação graciosa de Deus? Então, diante desse quadro, só nos resta duas atitudes. Ou nos endurecemos, ou caminhamos para a ruína. Ou então, por outro lado, contraponto aqui, nos quebrantamos e corremos em direção da cruz de Cristo. Então a mensagem de Romanos 1 é dura, mas é a verdade que liberta. Ela nos prepara para gritar: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. E nos aponta para a resposta gloriosa de Deus. Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 7:25. Então que a nossa oração seja: Senhor Deus, santo e justo, diante da tua palavra nós nos calamos. Revela-nos a gravidade do nosso pecado e a profundidade da nossa rebeldia. Tira de nós qualquer vestígio de autojustiça. Quebranta-nos para que, vazios de nós mesmos, possamos nos agarrar única, exclusivamente à tua graça revelada em Jesus Cristo. O único que pode nos salvar da tua ira justa. Usa-nos para proclamar esse evangelho gracioso, que é o poder para salvar. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Quero mandar um abraço para a Mazé Atleta, Carol Tarte, a FEConnect Oficial, a Farma Vida Guarapuava. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Esse é o início de um estudo sobre a carta de Paulo aos Romanos. Hoje nós vimos o capítulo 1. Continue conosco, conectado nessa palavra. Vamos estudar todos os 16 capítulos de Romanos, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Aqui no link de descrição tem todas as informações do nosso ministério, horário de culto, endereço da igreja, as nossas mídias sociais, as informações para contribuição. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, o amor dos irmãos. Não esqueça de deixar nos comentários também o que você achou desse vídeo, o que Deus falou com você. O seu nome, a cidade que você está nos assistindo, e compartilhe esse link com outras pessoas. Se você está no YouTube, siga o nosso canal PR Giovanni. Também temos o canal da igreja, que tem os mesmos vídeos, Igreja Casa na Rocha. Siga o nosso canal PR Giovanni, seja um assinante desse canal. Agora você pode ser um assinante e ter conteúdos exclusivos de um instituto bíblico de teologia maravilhoso, se você se tornar nosso assinante, tá bom? Que a graça e a paz de Deus venha sobre você. O J. Paiva, também um grande abraço, Deus os abençoe, louvado seja o nome do Senhor, que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de nós, amém? Grande abraço, Deus os abençoe. Quem chegou agora no final, esse vídeo vai ficar aqui disponível para você, é só assistir novamente e aprender conosco o livro de Romanos. Grande abraço, beijão, Deus os abençoe, amém.